Bom dia a todos. Realmente é uma grande honra para mim participar desse 22º Congresso Internacional de Direito Tributário, que está sendo promovido pela prestigiosa ABRADET. Minha honra é redobrada, né, por compor essa mesa de debates integrada pelos eminentes juristas, professores José Edgar Pena Amorim, Onofre Alves Batista Júnior, Helena Torres, Humberto Ávila e Ricardo Lodi Ribeiro. São todos juristas de altíssimos predicados que sempre que se pronunciam deixam a marca da criatividade e da erudição. Eu também agradeço a gentileza do convite para falar-lhes, o que faço na pessoa do professor Walter Lobato, presidente da ABRADET e grande responsável por mais esse evento vitorioso. Vitorioso pela forma como foi concebido, vitorioso pela oportunidade do temário e vitorioso, por que não, pela excelência dos seus participantes. Peço bem para associar-me à homenagem que, com inteira justiça, está sendo prestada ao professor Sacha Valmont, sem favor algum, um dos maiores juristas brasileiros e um dos grandes responsáveis pelo progresso da ciência do direito tributário em nosso país. E, como não poderia deixar de ser, saúdo a professora Isabel Derzi. Na semana passada estávamos, o professor Humberto e eu, participando de um congresso jurídico em Porto Alegre. Aliás, nesse congresso o professor Humberto foi homenageado e, ao chegar ao hotel, eu tive a sorte, né, de, zapeando na televisão, olhar a reprise, assistir a reprise da fala da professora Isabel Derzi. Eu digo a sorte porque, quando eu passei pela TV Justiça, que normalmente não me desperta muito interesse, sou franco em afirmar, né, eu vi que estava sendo anunciada para subir a tribuna a professora Isabel. Aí, claro, me interessei e ouvi uma verdadeira aula de direito tributário que Sua Excelência ministrou aos integrantes da mais alta corte do país. E os convenceu, né, porque a decisão foi unânime. E não pude deixar de pensar nos meus botões, né? Que bom seria para nós, jurisdicionados, para nós contribuintes, se a professora Isabel estivesse do outro lado, ou seja, integrando o Pretório Excelso. Mas, enfim, felizmente ela combate um bom combate, né, ao lado dos advogados, né, permitindo que a justiça fiscal prevaleça. Bom, sem outras delongas, né, e como anunciado, eu fui incumbido de falar-lhes sobre os novos rumos da não cumulatividade, do princípio da não cumulatividade. Eu começo por dizer o óbvio. As normas jurídicas de mais alto grau encontram-se na Constituição. Elas criam o Estado, seus poderes, o modo de adquirir e exercitados, e a lei que garante os direitos fundamentais das pessoas, né? Tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Na cúspide, no ápice da chamada pirâmide jurídica, encontram-se as normas constitucionais. Mas as normas constitucionais, todos sabemos, não têm todas a mesma importância. Por quê? Porque algumas veiculam simples regras, ao passo que outras verdadeiros princípios. Então, existem na Constituição normas que são regras e normas que são princípios. Os princípios constitucionais são muito mais importantes do que as regras constitucionais. Tanto que a eventual desobediência ao princípio constitucional é muito mais danosa ao edifício jurídico do que a eventual desobediência a uma regra constitucional. O princípio constitucional, né, só para constar, é uma regra básica, implícita ou explícita, que, por sua grande generalidade, ocupa a posição de preeminência, posição de destaque no mundo do direito, e por isso mesmo vincula o entendimento e a boa aplicação, seja nos simples atos normativos, seja nos próprios mandamentos constitucionais.
Os princípios constitucionais são vetores para soluções interpretativas. Não é à toa que na análise de qualquer problema jurídico, por mais trivial que ele seja, ou por mais trivial que ele aparente ser, deve o operador do direito alçar-se ao altiplano dos princípios. Para quê? Para verificar em que sentido, em que direção os princípios apontam. Nenhuma interpretação será havida por jurídica e, portanto, por boa, se fizer tábula rasa de um princípio constitucional. Um dos princípios constitucionais é justamente o princípio da não cumulatividade. Esse princípio já havia efeitos sobre o ICMS, sobre o IPI, sobre os impostos residuais da União, artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, sobre as contribuições que criam novas fontes de custeio para a Seguridade Social, artigo 195, parágrafo 4 também da Constituição Federal, sobre o PIS e sobre a COFINS. Evidentemente, o tempo que me foi concedido não me permite desenvolver profundamente esses assuntos. Assim, farei escolhas, levantarei os pontos que me parecem mais oportunos ou mais interessantes. Eu começo pelo ICMS. O princípio da não cumulatividade do ICMS encontra-se delineado no artigo 155, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Não quero amassá-los com obviedades, mas me permito recordar meteoricamente que, pelo princípio da não cumulatividade, é assegurada ao contribuinte, em cada operação-prestação, uma dedução correspondente ao montante de ICMS devido nas operações ou prestações anteriores. Os valores em moeda a serem desembolsados pelo contribuinte em cada operação ou prestação são fruto de uma subtração que tem por minuendo o total devido e por subtraendo o somatório dos créditos acumulados nas operações ou prestações anteriores. Não é preciso que nas operações ou prestações anteriores tenha havido o efetivo pagamento do tributo. Não, basta que o tributo tenha sido devido, como bem o demonstrou pioneiramente outro ícone do direito tributário, o saudoso professor Alcides Jorge Costa. Existem exceções ao princípio da não cumulatividade do ICMS? Existem. Aonde estão? Na Constituição, mais especificamente em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2. E só poderiam mesmo estar na Constituição, na medida em que o princípio da não cumulatividade tem sede constitucional, eventuais exceções desse princípio, claro, teriam que estar na Constituição. E são duas, a isenção e a não incidência. E, aliás, a própria Constituição ressalva, podem ceder passo diante de determinação em contrário da legislação. Não há uma terceira exceção. Atualmente, os tribunais, para a alegria dos estudiosos da ciência do direito tributário, já estão decidindo que um contribuinte que de boa fé adquire uma mercadoria em outra unidade federada tem o direito de aproveitar os créditos do ICMS como moeda de pagamento desse tributo. Não importa se o fornecedor se beneficiou de uma isenção, de um incentivo de ICMS concedido ao arrepio de convênio, em afronta aberta, portanto, ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. O contribuinte do Estado de destino, desde que tenha recebido a mercadoria e desde que os créditos de ICMS estejam apontados na nota fiscal, que é o verdadeiro título de crédito que serve para pagar parte ou totalidade do ICMS devido, tem a possibilidade de fazer. Não pode ser glosado, como infelizmente algumas unidades federais
e entre elas menciono com uma ponta de tristeza o Estado de São Paulo, não aceitam. Não aceitam, mas o Poder Judiciário tem correspondido às expectativas dos contribuintes. O mesmo se pode dizer quando o fornecedor da mercadoria é declarado inidôneo. Só que a mercadoria foi entregue, a nota fiscal estava formalmente em ordem, o pagamento foi efetuado. E no momento em que a operação mercantil se realizou, nada constava no Sintegra e nem na Receita Federal a respeito da inidoneidade do fornecedor. Depois de ligeiros titubeios, o Poder Judiciário de todo o país pacificou o entendimento que o adquirente de boa-fé não pode ser penalizado, não pode ser impedido de valer-se do princípio da não cumulatividade do ICMS. Também o princípio da não cumulatividade no ICMS alcança a substituição tributária para frente. Não vou descer a detalhes, tá? Mas todos sabemos que a substituição tributária é uma técnica de arrecadação. De acordo com essa técnica, um terceiro se interpõe na relação jurídica fisco e contribuinte e antecipa o pagamento do tributo. Paga o tributo em nome do contribuinte substituído, que inclusive terá o direito de reaver, não é, o que foi pago caso o fato gerador em concreto não se efetive. Tudo isso está posto no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Pessoalmente entendo que esse parágrafo é inconstitucional, mas o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, convalidou o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, que não estava na redação originária do texto magno. Ele foi fruto da ação do Poder Constituinte e derivado. Surgiu por força da emenda constitucional número 3 de 1993. Muito bem. A submissão tributária para frente, inclusive no ICMS, foi adotada por razões de praticidade, né? Os chamados tributos de massa, né? Tributos que são arrecadados de forma bastante intensa. Por vezes é necessário realmente agilitar o sistema, operacionalizar o sistema. Só que em nome da praticidade não se pode fazer tábula rasa dos princípios constitucionais tributários, entre os quais o princípio da não cumulatividade. E aonde eu quero chegar? O contribuinte substituído tem o direito, sim, de aproveitar os créditos de ICMS que foi recolhido antecipadamente pelo contribuinte substituto. O Poder Judiciário também, né, tem enveredado por essa trilha, no que data vênia anda muito bem. Bom, agora eu vou lhes falar rapidamente sobre a COFINS e o PIS não cumulativos. A COFINS é uma contribuição social para o custeio da Seguridade Social. Foi instituída pela Lei Complementar número 70 de 1991 e, de acordo com o seu artigo 2º, incide sobre o faturamento mensal da empresa, ou seja, sobre a receita bruta decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Isso, aliás, foi confirmado pelo artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 10.833 de 2003, que criou a chamada COFINS não cumulativa. Já a contribuição para o PIS é mais antiga, né? Ela surgiu com a Lei Complementar número 7 de 1970 e também incide sobre o faturamento mensal da empresa, fruto de suas atividades negociais típicas. Muito bem, até há pouco, né, pelo menos até 2002, 2003, tanto a contribuição para o PIS quanto a COFINS eram cumulativas, ou seja,
eram exigidas sem que se compensasse os montantes devidos nas operações anteriores, o que prejudicava, né, seja as empresas, seja os consumidores finais, aos quais sempre convém preços mais acessíveis. E esses preços se oneram quando sobre eles, né, são computados os valores tributários. Em 2002, a Lei 10.637 criou a não cumulatividade do PIS. Mas houve controvérsias a respeito. Será que uma lei ordinária poderia impor não cumulatividade à contribuição para o Programa de Integração Social? Essas dúvidas, que não eram cientificamente endossáveis, desapareceram com o advento da Emenda Constitucional número 42, que introduziu o parágrafo 12 no artigo 195 da Constituição, que rapidamente leio para os colegas congressistas. A lei definirá os setores da atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1b e 4 do caput serão não cumulativas. Com esse permissivo, acabou sendo editada a Lei 10.833, de 2003, estendendo a não cumulatividade à COFINS. Mas vejam os colegas congressistas, que interessante. Se antes do advento da Emenda Constitucional número 42, de 2003, a não cumulatividade do PIS e da COFINS podia navegar ao grado, ao sabor da vontade do legislador ordinário da União, depois da edição desse ato normativo, ela passou a ter limites, o que nos remete àquela clássica lição sempre lembrada de Forsthoff, Ernest Forsthoff, grande administrativista alemão da primeira metade do século XX. Toda outorga de competência encerra um tempo, uma autorização e uma limitação. Autorização para fazer aquilo que agora está expressamente permitido. Limitação para não fazer o mais. E foi o que aconteceu no caso. Agora, o legislador ordinário federal só pode definir os setores da atividade econômica para os quais as contribuições sociais serão não cumulativas e operacionalizar o sistema de escrituração para apuração pelo contribuinte dos créditos das contribuições não cumulativas. Como corolário, é vedado a esse mesmo legislador ordinário federal restringir o alcance da não cumulatividade das contribuições sujeitas a esse regime, no caso do PIS e da COFINS. A professora Isabel Deres, o professor Sacha, em vários trabalhos, fizeram empenho no sentido de que a não cumulatividade do PIS e da COFINS não tem nada a ver com a não cumulatividade do ICMS e do IPI. Andou mal, portanto, o legislador quando restringiu a possibilidade de aproveitamento de créditos para determinados episódios, deixando ao largo, por exemplo, as despesas da empresa com salários, com aquisição de determinadas matérias-primas, com despesas telefônicas para empresas de telemarketing, que afinal só conseguem divulgar os seus produtos, né, por esse meio de comunicação. Essa barreira que a legislação cria ao aproveitamento dos insumos é, a meu ver, inconstitucional. E a nova tendência do Poder Judiciário é acolher a linha de raciocínio, que, angustiado pelo fator tempo, estou a resumir. Mas agora, para encerrar a minha fala, eu vou entrar num tema novo e, como todos os temas novos, altamente polêmico. A meu ver, os tributos que remanescem dos resíduos sólidos
e nas sobras industriais geram créditos de ICMS, de IPI, de PIS e de COFINS, podendo ser utilizados como moeda de pagamento desses tributos quando os produtos resultantes utilizarem esses insumos, né, e forem colocados, claro, em comércio. Sabem, né, que a reciclagem de resíduos, né, das sobras, das rebarbas, vem ao encontro do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente correto, ecologicamente equilibrado. É, aliás, o que ressai da só leitura do artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, etc. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ora, como não há duvidar, a reciclagem de resíduos diminui o impacto ambiental e melhora a qualidade do meio ambiente. Pois bem, creio não me arrojar em demasiada hipótese, sustentando que os resíduos sólidos gerados pela atividade industrial e utilizados como insumos de novos produtos trazem consigo os créditos de IPI, de ICMS, de PIS e da COFINS. É uma ideia realmente nova, não resta dúvida, mas uma ideia que tem cabida num evento dessa magnitude, no qual somos todos convidados a participar da maior das aventuras humanas, que é justamente a aventura de pensar. E para que não se diga, né, que eu estou a delirar, né, a sair da lira, daquele sulco traçado pelo arado no amanho da terra, o tema já está sendo objeto de um recurso extraordinário. Trata-se do recurso extraordinário 781.926 de Goiânia, reconhecido como de repercussão geral e que se encontra sob a relatoria do ministro Luiz Fux, ainda pende de julgamento. Vamos aguardar otimistas, né? Eu teria outros temas a tratar, mas também não quero ir além da marca. Então só me resta, né, novamente felicitar aos organizadores desse magnífico congresso e agradecer a todos a gentileza e a bondade que me têm ouvido. Muito obrigado.